Olá, olá, olá! Tudo bem? Ah, Meu nome é Tisila, para quem não sabe ainda falar meu nome. Hoje é dia 8 de novembro de 2024. Estamos começando aqui o oitavo dia do programa 30 Dias Fora de Controle. E hoje o nosso assunto será sobre o medo. Como eu mudei o horário, não tem ninguém online agora, mas está tudo bem. Vou fazer ele e tenho certeza que muitas pessoas vão escolher ouvir a gravação depois. Então vamos começar. Então o tema de hoje vai ser sobre o medo, ok? Tem um cara chamado Alexandre Yashi, ele é do canal Paranormal, que ele fala que as pessoas costumam perguntar muito para ele a respeito do propósito de vida de cada um. Qual que é o meu propósito de vida? E ele tem a seguinte resposta, né? Que o seu propósito de vida está escondido em seus medos. Mas como assim, Sila, né? O propósito tá nos meus medos? É porque ele fala que é o último lugar que você escolhe buscar as respostas. Tá por, né? O que que isso quer dizer? Isso, para mim, é buscar consciência, né? Quando você instintivamente a gente é acostumado aquilo que gera desconforto, a gente não olhar. Exemplo, suas dívidas, né, suas questões financeiras, seu problema no relacionamento. É melhor deixar a vida me levar, né, e ir seguindo, do que às vezes olhar para aquilo com profundidade. Então, é a mesma coisa dos medos. Os medos, eles têm algo por baixo, né? Tem algo por trás disso. E quando você está buscando a consciência, você olhar para aquilo que você foge, que você evita a qualquer custo, é uma forma de você buscar entender a si mesmo. E quando você busca entender a si mesmo, você está buscando entender seus medos, você está fazendo o quê? Adquirindo consciência. E a consciência não significa que vai fazer você mudar, mas a consciência é o primeiro passo para uma mudança. E aí, porque se você nem olha para aquilo, como você vai mudar algo que você nem observa que está acontecendo? Então, quando você olha para aquilo com coragem, com vulnerabilidade, com amor, né? E não para se julgar, mas para falar, deixa eu ver o que está aqui, o que está por baixo disso. Então, quando você faz esse movimento, você é, acaba encontrando mais informações sobre aquilo que está te limitando. E aí você vai para a segunda fase, que é a escolha. O que você escolhe? Tisila, eu quero ficar na mesma. Não quero mexer no meu relacionamento, tá tudo bem, nanana, tá tudo certo. É o que é leve para você. Se para você tá legal continuar a vida como está, tá tudo bem. Mas olha que lindo você acessar a consciência e falar, poxa, ou então, não tá legal, Tisila, mas é uma escolha minha, eu prefiro continuar assim. E então tá tudo bem, então você tá consciente. E isso é o legal, né? E o Alexandre diz o seguinte: ele tem uma frase que ele fala que a força que te impede de avançar na vida é justamente aquela que pode te impulsionar. Então, bora olhar para esse medo? Bora olhar para aquilo que está te travando, que está te impedindo aí de, de avançar na vida? Para a gente poder impulsionar, criar novas mágicas, novas possibilidades? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que você escreva, pegue um papel e uma caneta, caso não tenha feito, porque lá no grupo eu, eu divulguei, né? Eu dei essa tarefinha aí para o pessoal fazer antes do workshop. Mas se você ainda não fez, pegue agora um papel e caneta e eu vou pausar aqui. Quer dizer, eu nem preciso pausar, né? Não tem ninguém. Então, assim, eu quero que vocês pausem, tá? Então, eu vou explicar o que é para fazer. Vocês vão pausar meu vídeo e só vão dar play de novo depois que vocês terminarem a tarefa, ok? Não, você está aqui por quê? À toa. Mas você tem uma oportunidade de fazer algo diferente.
de olhar, eu estou te convidando aqui para olhar para algo diferente. Então, como seria você ser protagonista da sua própria vida? Ao invés de esperar que eu venha aqui e ficar falando coisas para transformar a sua vida, você escolher a mudança. Então, se fez sentido, pega um pedaço de papel, pega um caderno, pega uma folha, pega um, sei lá, sabe, pega um rascunho. Isso é para você, ninguém vai ver. Pega isso e pega uma caneta. Tisila está aqui, está na mão. Fui lá, peguei, e agora? O que é para eu fazer? Agora a gente vai identificar quais são os seus medos. Então, eu quero que você faça 3 colunas no papel. Deixa eu pegar aqui meu caderno. A maior parte aqui, você vai deixar 2 colunas pequenininhas aqui no final. A maior parte é para você escrever os seus medos. Numa segunda coluna, você vai escrever F de faca barra O de ovo. F barra O. Só isso. Depois eu vou explicar o que que é. Então, você vai escrever medo, faz um traço, F barra O, faz um traço, e por fim, necessidade, ok? E aí, nessa folha também, você pensa agora nos projetos que você já teve na sua vida, ou que você tem atualmente, projetos que você não conseguiu realizar, ou que você está travada agora. Quais são os motivos que não te deixam agir como você gostaria? Enfim, o que que você vai fazer? Eu quero que você responda. Do que eu tenho medo? Deixa eu até ver aqui como é que eu peguei a tarefinha, como é que eu escrevi para o pessoal. Peraí, só um momentinho. Podia ter dado pausa, né? Ó, você vai ficar escrevendo. O que que eu coloquei assim, ó? Primeiro, baixa suas barreiras, certo? Porque ninguém vai ler, isso é só para você. Ninguém vai pegar esse seu papel, é só você. Então, não importa se seu marido vai ver, se eu não sei o quê, ninguém vai ver. Seu namorado, seus filhos, ninguém vai ver. Então, pegue esse papel, baixe todas as barreiras, e eu vou fazer uma pergunta. E você vai. Eu quero caneta quente. Eu quero que você fique ali, ó, escrevendo, 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 tudo que vier, tudo que vier, tudo que vier. Não é sobre, eu tenho medo do fracasso. Ai, mas eu já sou tão espiritualizada, eu já sei que que isso é bobagem, que isso é uma mentira. Eu tenho medo do meu marido me abandonar, terminar comigo. Ah, mas eu sei que isso é apego, que não sei o quê. Eu não quero que você fique repensando. Veio isso? Medo do meu marido terminar comigo. Põe. Veio não sei o quê? Veio tudo que vier, você vai colocar. Então a pergunta é: do que eu tenho medo? É isso. Do que eu tenho medo? Se concentra e começa. Começa. Caneta quente. Escreve sobre você. Quais são seus medos sobre você? Tem medo de quê? Referente a você. Quais são os seus medos? Eu poderia dar exemplo aqui, mas eu não quero sugestionar ninguém. Já dei até exemplo demais. Quais são os seus medos sobre o seu negócio? Quais são os seus medos sobre finanças? Sobre passado? Sobre o futuro? Sobre o mundo? Sobre o Brasil, o país, onde quer que você viva? Sobre seus pais? Quais são seus medos sobre seus pais? Quais são seus medos sobre seus filhos? Quais são seus medos sobre família? Redes sociais. Quais são seus medos? Quais são seus medos sobre seus amigos, conhecidos? Quais são seus medos sobre a política? E sobre perdas? Do que você tem medo? Só escreve. Seja brutalmente honesto com você. E eu quero pelo menos 20 coisas, ok?
Eu vou agora dar pausa aqui, porque eu vou escrever isso. Caso alguém não tenha visto lá no grupo, eu vou deixar aqui na tela esse texto. Você vai dar pausa aqui, vai ficar o texto e você vai ler, né? Quando aparecer o texto, você dá pause e aí você lê e você começa a escrever. Caneta quente, ok? Se der, ai, Priscila, deu 500. Ótimo, ótimo. É sobre isso, tá? Então, do que você tem medo? Sobre você, seu negócio, finanças, passado, futuro, o mundo, seu país, seus pais, seus filhos, a família, seu corpo, as redes sociais, seus amigos e conhecidos, política, perdas. O que você tem, do que você tem medo? Então, dê pause agora e escreve. Só dê play depois que você tiver bastante, que você não conseguir pensar mais em nada. Priscila, mas eu não paro de pensar, eu tenho muitos medos. Ótimo, continue escrevendo. Até a caneta parar. Estamos de volta. Eu espero de verdade que você tenha feito a tarefa. É para você, tá? Se você não quiser, a escolha é sua e eu permito que você faça as suas escolhas. Mas eu continuo aqui recomendando que você faça. Dá tempo ainda de dar pausa e fazer, tá? Gisela, o que que eu vou fazer com essa lista? Espera, que a gente vai chegar lá, tá? Primeiro eu quero falar sobre os tipos de medo. Eu pesquisei aqui e encontrei uma pesquisa que foi realizada em Salvador e em São Paulo, com envolvendo 1.380 entrevistas diretas, que o intuito dessa pesquisa era descobrir quais eram os medos dos brasileiros, ok? Medos mais no sentido em caráter coletivo. E aí, nesse estudo, que depois eu vou, se vocês acharem pertinente, depois eu coloco o link que está online e eu coloco aqui para vocês, tá? E nesse estudo, então, ele ouviu várias pessoas, vários tipos de medo, e ele separou nas seguintes categorias, tá? Medo da violência urbana. Vou ler para vocês, que é relacionado ao medo generalizado de ser vítima de um crime qualquer, de ter que viver trancado para proteger-se, de sentir-se impotente frente à violência, medo de não conseguir proteger a família e de manter os filhos afastados de situações perigosas, inclusive das drogas, ok? O que está por trás desse medo da violência urbana? Uma necessidade, uma vontade, um desejo de proteção e segurança, certo? Próximo, medos econômicos, relacionados à perda do dinheiro, passar fome, não ser capaz de suprir as necessidades da família, cair de nível social, viver na pobreza, retorno da inflação, de perder a perda da poupança familiar, enfim, medo de não ter dinheiro, né? Vários em resumo aqui.
O que está por trás desses medos econômicos? Desejos de quê? Segurança, segurança financeira. Se você, né, tem o mesmo patamar ali de nível, você tem uma segurança, estabilidade. Ok? Próximo. Medos do desamparo do Estado. Insuficiência na prestação de serviços de saúde, medo de precisar e morrer na fila de um hospital público, ver o futuro dos filhos comprometidos por uma educação de má qualidade, não ter moradia decente, com assistência para a família, precisar da justiça brasileira, medo da corrupção e da impunidade, medo da qualidade dos políticos e de depender de instituições públicas, medo das enchentes de todo verão. Enfim, o que está por trás de todos esses medos? Tem muita escassez aí, não é? Tem o desejo da segurança, segurança física, quando ele fala de não ter acidente, a segurança, e perceba que ele tem muito a ver aqui com uma projeção no outro. Então, por exemplo, do Estado não conseguir me garantir uma prestação de serviço boa de saúde, de eu precisar e morrer na fila de um hospital público. Vocês podem ver que ele, aqui nessa parte do medo referente ao desamparo do Estado, tem muito a ver com você olhar para o outro e ele ser insuficiente, ele não te prover aquilo que você está buscando. Não te dá uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança de qualidade, honestidade, dele te roubar, da enchente vir. Aqui está muito na falta do outro, na projeção em cima de outra, do terceiro, não é nada referente a você. E aí tem o que aqui? Falta de escolha, que eu vou chegar nesse ponto. Depois temos medos derivados da perda de sentido da vida e dos afetos, ou seja, das pessoas que você gosta, etc. Quais são esses medos, esse grupo de medos? Medo de ficar sozinho, da solidão, medo de não ter amigos, medo de não ter mais motivos para sorrir, de não confiar mais nas pessoas de bem, morrer sem aproveitar a vida, ser discriminado e objeto de preconceito, ser excluído do grupo social, perder a liberdade, medo de ser infeliz e de precisar ficar longe do país. Desculpa. Medo de ser infeliz e de precisar ficar longe dos pais. Não é do país mesmo. Tá sem acento aqui, mas é do país. Não ter mais sonhos e esperanças. Inclusive, gente, se algum desses medos que eu estiver falando for medo seu, vier assim, nossa, eu também tenho isso, esse eu também tenho. Começa a escrever, pega a sua folhinha, não parou, não. O exercício continua, vai escrevendo. Você pode ver que muito por trás esses medos aqui, né, de ficar sozinho, não ter amigos, não ter motivos para sorrir, etc., tem muito medo de duas coisas. Eu vejo aí que tem uma necessidade de ser amado pelo outro, né? De ficar sozinho, dos pais abandonarem, de não ter que ir para fora. Essa solidão, porque muitas vezes você está no meio da multidão e está se sentindo sozinho. Eu estou olhando para a parede ali, como se a câmera estivesse ali, né? E a câmera está aqui. E, na verdade, se você está bem consigo, você não se sente sozinho, mesmo estando longe das pessoas. Então, o que que eu percebo é uma vontade de ser amado, né? Essa carência aí, é você liberar essa carência. E uma vontade também de movimento, que eu percebi. Porque quando você fala assim, medo de morrer sem aproveitar a vida, tá por trás disso, que você desejaria se movimentar mais, que se você desejaria fazer mais. Próximo. Medos relacionados ao destino e à autoimagem do Brasil. Que o Brasil nunca se desenvolva ou evolua, esse é um medo que muitas pessoas têm.
que seja sempre o país do futuro, que nunca chega, que seja visto apenas como país de carnaval e nunca seja reconhecido seriamente, que seja um país esquecido, ser sempre um subdesenvolvido, medo do país não ser capaz de organizar bem uma Copa do Mundo, de perder a Copa do Mundo para a Argentina, de ser o país sempre com esses políticos. Quando a gente fala aqui sobre esse destino, o futuro do país, vocês podem ver que aqui tem, de novo, uma projeção no outro. Uma projeção do tipo, seu medo não é referente a você, é do país ser isso, do político ser desonesto, é do país não se desenvolver economicamente, do país não acontecer nada, dele ser do Carnaval do Futuro, é como as pessoas vão ver o Brasil. Então, está sempre projetando aí em cima do outro. Medos do futuro incerto, é outro grupo. E aí está vinculado a perder conquistas e direitos adquiridos, que os filhos não tenham a chance de ter um futuro melhor, de fracassar, que os empregos acabem, de envelhecer desamparado, de nunca conseguir melhorar de vida, de não ter um futuro digno, de nunca parar de trabalhar, medo da aposentadoria, medo de arriscar-se. O que tem muito aqui? Vocês podem ver que tem muita projeção aqui para o futuro, né? O futuro incerto, esse futuro que ele fala aqui, tudo isso. Volta aí o vídeo para vocês ouvirem, né? De perder as conquistas, medo de perder uma conquista, medo que está onde? Lá no futuro. Medo de uma enchente, está no futuro. Medo que os filhos não tenham a chance de ter um futuro melhor, tá no outro também, né? Medo dos filhos, na escolha deles. Então, você tem um medo pela escolha deles, das oportunidades que ele tem, tá? É uma projeção no outro. Medo de envelhecer desamparado, está lá no futuro também, né? Essa projeção. E aí, tem, por fim, para terminar, os medos globais. Medos de catástrofes naturais, de guerras, de não cuidarmos do patrimônio, de patrimônios como o da Amazônia e os perder, enfim. E aí ele apresenta dados, percentuais né, desse resultado aí dessa pesquisa. Mas por que eu trouxe isso para você? Qual que é o tema do nosso programa? Controle. Se você perceber, se você prestar atenção, você vai ver que todos os medos, o medo de tudo isso que eu citei, de tudo isso que eu citei, está diretamente ligado ao controle que você quer fazer da sua vida, da situação, das coisas, das pessoas. Eu pergunto para vocês, você consegue controlar a enchente? Você consegue controlar o futuro do seu filho, as escolhas, se ele vai usar droga ou não? Você pode contribuir. Você pode fazer várias coisas para poder contribuir, para evitar, para poder contribuir com a escolha dele. Mas você não tem controle sobre ele. Você não tem controle sobre a política do Brasil. Você não tem controle sobre os políticos, se eles vão ser honestos, se não vão ser. Você não tem controle sobre a criminalidade. Você não tem controle. Enfim. E aí, essa falta sua de controle, então você pode ver que toda vez que eu falo, toda vez que você usar a palavra, nossa, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho insegurança, aí tá, aí você quer disfarçar e falar bonito. E aí você fala, é a mesma coisa, a pessoa hoje em dia já não fala mais é, eu odeio aquela pessoa. Eu tenho um ranço, eu não dou certo com ela, nossa, parece, eu não me dou muito bem, eu não bato com a pessoa. Você fala bonito. A energia do odeio, do ranço, do eu não bato com a pessoa, é a mesma energia. É uma energia de barreira, né? De não receber daquela pessoa, certo? Enfim, apesar de que, né, quando você odeia, tem um desejo ali, né, envolvido ali. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o nosso foco. Então,
O medo, ele está totalmente ligado ao controle que você quer fazer referente ao externo da sua vida, referente aos outros, etc. Então, se você for olhar as consequências do medo, quais elas são? O medo, ele te paralisa, ele faz você não escolher, porque você é como se você não visse escolha. Se você fala assim, nossa, eu tenho medo do Brasil, sei lá, do Brasil não ser um país que possa contribuir comigo para isso, isso, isso. E aí, se você fica nesse medo, ele te paralisa e te dá uma sensação de que você não tem escolha. Você não pode ir para fora? Você não pode se mudar? Qual é o país? Nossa, eu tenho medo de ficar sendo assaltado aqui, de aumentar a criminalidade aqui no país. Ok, qual é o estado, ou cidade, ou país que você conhece que tem baixa criminalidade ou que você se sentiria seguro? Você não tem a escolha de mudar? Você tem essa escolha, mas você percebe que quando você tem aquele discurso, existe uma paralisia, uma falta de escolha ali, como se, ó, eu tô aqui parada, então eu tenho medo disso, mas eu não posso fazer nada a respeito disso. Quando você projeta no outro a responsabilidade, você está tirando de você a sua escolha. Você está se invalidando. Você está fazendo o quê? Criando um bloqueio emocional. Será que eu estou gravando? Peraí. Ai, que susto. Foi olhar que eu estou gravando sim. Então, quando você tem medo, e aí, lembra que eu coloquei duas colunas na sua planilhinha? A última coluna é sobre necessidades. Lembra que eu estava falando aqui no começo, por exemplo, da violência urbana? Se você tem medo de ser assaltado, qual é a sua necessidade por baixo disso? Qual que é o seu desejo? É de se sentir seguro. Então, eu quero, de novo, você vai dar pause aqui e você agora vai olhar para cada item que você escreveu e colocar nessa coluna qual que é a sua necessidade, o que está por trás disso. Inverte ela. Eu tenho medo de morrer sozinho. O que você escolhe? Qual é a sua escolha? Eu gostaria, sei lá, de estar com alguém de companhia. Eu desejo companhia. Eu não quero, não gostaria de que meus filhos se afastassem. É companhia ou é desejo de ser amado? Desejo de ser amado. Então, eu quero que vocês escrevam aí, nessa coluna, na última de necessidades, o que está por baixo disso. Esse seu medo está mascarando qual desejo, qual sonho, qual vontade. Porque é assim que você vai começar a se conhecer. E é assim que você vai começar a perceber em quais momentos você está escolhendo se parar, ou em quais momentos você está escolhendo o menos na sua vida, que eu falei tanto aqui nos outros programas, ao invés de escolher pelo mais. Então, eu prefiro um relacionamento abusivo, onde o cara me xinga, ele me maltrata, mas ele está do meu lado, do que eu estar solteira e me sentindo sozinha. O que está por baixo disso? Qual que seria a sua escolha? Se nada fosse a questão, o que você escolheria? Faz essa pergunta para cada. Quando você travar ali em alguma questão, você vai falar. Se nada fosse a questão, que eu escolheria? Eu amo essa pergunta do Axis. Do Axis? Nem sei se é do Axis. Eu repito ela tantas que já se tornou do Axis. O que é um nada? Se dinheiro não fosse a questão, se filhos não fosse a questão, se o tempo não fosse a questão, se o marido não fosse a questão, se meus pais não fossem a questão, o que eu escolheria?
referente a esse item que veio à tona. E tudo que lhe impede de escolher o que verdadeiramente vai ser contribuição para a sua vida, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode pode, todas as 9, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. Então, eu quero que vocês escrevam aí nessa coluna o que está por baixo. Ticila, essa parte aqui eu não consegui identificar. Pode me chamar no privado que eu vou contribuir com você, ok? Ticila, outra coluna, F e O, F barra O. O que é isso? Futuro ou outros? Presta atenção no que você escreveu. Está relacionado ao futuro ou está relacionado a outros, a terceiros? Ai, eu tenho medo do meu filho usar droga. Futuro, tudo é futuro, né? O medo por si só é futuro, mas vamos lá. Tem a ver com outros. Eu tenho medo de que o Brasil não seja reconhecido como o país maravilhoso que é. Você percebe que você está transferindo, que isso aí tem muito a ver com outro. Então, na verdade, assim, tudo é futuro, mas eu quero que você veja assim, é outro ou é futuro? Qual que é mais? E aí você vai dar pausa aqui de novo e vai fazer essa tarefinha colocando F ou O, F ou O, F ou O. Coloca na frente aí, ok? Dá pausa, gente, faz a tarefa, não tenta me enganar não, porque na verdade vocês não estão me enganando não, vocês estão se enganando, tá? Você está escolhendo terminar esse workshop aqui com mudança? Faz isso que eu estou falando para vocês, ok? Beleza. Então, não sei se você deu pausa, se não, estou aqui continuando. Se eu tivesse com gente ao vivo, eu dava pausa aqui para o pessoal fazer. Então, agora eu quero falar dos medos individuais. Medos que algumas pessoas têm, que não são esses medos coletivos. Então, por exemplo, pode ser medo de dirigir. Tenho medo de dirigir. O que está por trás disso? Desejo de dirigir. Eu tenho medo de andar, de, sei lá, de eu pilotar hoje. Vamos lá, Ticila. A Ticila hoje tem medo de, de abrir o paraquedas de um aluno. Não, por quê? Porque eu não tenho o menor desejo de fazer isso, certo? Eu estou aqui, vou pular de paraquedas. E eu vou ser instrutora e eu que tenho que abrir no momento certo. Eu tenho medo de não abrir no momento certo o paraquedas do aluno? Não. Por quê? Porque nem me passa pela minha cabeça ser instrutora de voo. Então, por que que te passa na cabeça o medo de dirigir? Porque, na verdade, que tá uma chuva danada. Tá escutando? Relâmpago? Trovão? Então, por que que você tem medo de dirigir? Porque, na verdade, você tem desejo de dirigir. Então, olha de novo para sua lista para se conhecer melhor. Você vai olhar e falar assim, cara, eu tenho desejo então disso, eu tenho desejo, eu tenho desejo de que, ai, Priscila, mas eu tenho desejo que minhas filhas não me abandonem. Quer dizer, eu tenho medo de que minhas filhas não me abandonem. Eu não tenho desejo que minhas filhas não me abandonem. Não, mas lembra que tem a outra coluna da necessidade? O que está por trás disso? Elas não me abandonarem significa o quê? É um desejo de ser uma boa mãe. Porque eu acho que se elas me abandonarem é porque é o ponto de vista de que é porque eu vou ser classificada, considerada uma mãe ruim. Então, percebe? Então, o seu desejo está em ser uma boa mãe. Vamos trabalhar esse desejo? Ele está focado em quê? No controle é um controle que você tem e uma definição, tem pontos de vista aí do que é ser uma boa mãe. E fala muito sobre o outro também, de como a sua filha reage, é como vai te definir como uma mãe boa ou não. Você percebe que quanto mais a gente for olhar para os medos, mais a gente vai ver o que está por baixo ou o que tem escondido aí. Qual que é seu desejo?
Então, esse é um exercício para a gente ir olhar para dentro de nós, tá? Então, por exemplo, Tisila, eu tenho medo de fracassar. Então, você tem um desejo de quê? De sucesso, de ser bem-sucedida. Eu tenho um desejo de falhar. Então, eu tenho um desejo de ser precisa, né? De não falhar, de não errar, de ser precisa, de, enfim, ser próspera. Eu tenho medo de julgamento. O que está por baixo disso, do medo de julgamento? É medo, o medo de julgamento, já falei tanto aqui nos outros programas, né? Quando você tem medo de julgamento, ele está te paralisando, porque fala mais sobre o outro do que sobre você. Isso não é clichê. Ah, isso é frasinha que o povo, os blogueirinhos aí fala sobre isso. Quando você tem medo, como eu falei muito sobre isso aqui em outros programas, eu não vou estender muito isso, não. Mas quando você tem medo do julgamento, você não está disposta a receber de tudo. Você está mais preocupada em olhar para o outro, o que ele vai pensar, e você está protegendo o outro dele se sentir desconfortável com a sua potência, do que propriamente em fazer o que se requer. Então assim, apenas as ações que defendem, que estão, que dependem exclusivamente de você, é que estão sob seu controle. Tudo que está relacionado a outros ou ao futuro, você não tem controle. Então, o que eu falei agora do individual, né? Provavelmente vocês já devem ter feito muita coisa, mas olhem para você, para o seu negócio, né? Quais são seus medos ali? E aí comece a perceber se está no outro, está relacionada a outro ou ao futuro. E eu vou repetir: apenas as ações que dependem exclusivamente de você é que estão sob seu controle. Lembra que eu falei em outros estudos? É ser o controle. Então, beleza, Tisila, gratidão. Acessei muita consciência, olhei aqui para os meus medos, até me surpreendi com alguns, porque realmente eu olhei aqui e vi que tem algo por baixo disso que eu nem imaginava. Então, legal, ouvi, eu não consegui ver algumas coisas, vou te procurar no privado para você me ajudar, beleza. Ou no grupo, para contribuir com outras pessoas, enfim. Voltei ao exercício, fiz tudo lá, fiz as necessidades, os desejos, que está por baixo disso, e coloquei se é F ou O, futuro ou outro. E agora, Tsila, como resolver isso? Como acabar com medo? A primeira coisa que você pode fazer é abrir mão de fazer o controle e começar a ser o controle. Assumir o controle da sua vida. Lembra que eu falei? Falei que as ações que dependem exclusivamente sobre você é que estão sob seu controle. Então, se é uma ação que depende de você, você é controle. Então, como você vai agir em cima daquela situação é você controlando a si próprio. Se você está olhando para situações que dependem dos outros, você está fazendo controle, querendo controlar como as pessoas têm que ser, como as pessoas têm que agir, como as pessoas devem responder, como as pessoas devem, sei lá, ser com você, ou a natureza deve ser com você, ou o país com você, ou o governo com você. O segundo passo, Tisila, mas é tão difícil sair do controle. Ponto de vista interessante. E isso é um músculo, gente. Eu estou fazendo esse programa e é algo que eu já trabalhei muito na minha vida, depois que eu conheci a Axis, foi sobre o controle. E ao fazer o programa, eu olhei para algumas questões e falei, gente, por que eu estou adiando isso para janeiro? Porque eu percebi que eu estava controlando e por baixo a situação, porque por baixo dessa situação eu estava buscando o quê? Segurança, estabilidade.
eu estava com medos. O segundo passo, para você tirar os medos de você, é se abrir para o julgamento, inclusive, ou talvez principalmente, o auto-julgamento. Você precisa ser perfeito? Você ter que ser perfeito é só um ponto de vista. Enquanto você não tem que ser perfeito, você pode falhar. Só que, na verdade, é assim, eu ouvi essa frase quarta-feira, hoje é sexta, né? Eu ouvi essa frase quarta-feira. E eu não concordo muito com essa frase hoje, né? Assim, porque eu já tenho uma visão mais axessiana, né? De que a gente não falha, a gente escolhe coisas interessantes. Então, toda escolha nossa, ela gera algo, né? Como se eu falasse assim, consequências. E aquilo ali vai criar algo para você. Que seja um aprendizado, que seja várias coisas. Então, eu nem acredito que as pessoas falham. Então, como eu realmente não acredito nisso, Tisila, então, igual, aí, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Teve uma pessoa uma vez que me falou assim, você não tem que ficar, não, não precisa, não, eu não peça desculpas, porque eu pedi muita desculpa, às vezes, não, ó, fiz isso, então desculpa, né, vou buscar olhar mais para isso, vou ficar mais atenta nisso. E aí ela pegou e me respondeu assim, não, você não pede desculpa, você não errou. Mas aquilo para mim foi leve. Se ela não quer pedir desculpa para ninguém, tudo bem. Mas o pedir desculpa não é nesse espaço, hoje em dia, quando eu peço desculpas, antigamente era, eu sou uma merda, né? Errei de novo, que coisa, é uma noide total, me julgando ali de errada, que porcaria que eu fiz comigo mesma. Hoje em dia eu não tenho mais esse espaço, né? Eu vou para um espaço de poxa, não, olha, eu fiz uma escolha aqui, interessante, né? Eu mandei rápido e não prestei atenção, eu não coloquei todas as informações. Foi uma escolha, eu escolhi agilidade. Mas, poxa, naquele momento eu já percebi que aquela escolha não é a que contribui mais para mim. Então, ao pedir desculpas para a pessoa, não é no sentido de que eu estou errada, eu sou vítima, coitada de mim, eu só erro. Não é nesse sentido. É no sentido de que eu percebi que aquilo que de outra forma poderia contribuir mais, e não que eu tenha errado, foi como eu consegui fazer. Até aquele momento foi o que eu fiz, que eu pude fazer. E a partir dali eu escolho diferente. Então, pedir desculpas é mais para mim nesse sentido de, ok, né? Realmente eu acho que a escolha de fazer diferente, ela poderia contribuir mais. Então, eu escolho fazer diferente a partir de agora. Gratidão pelo seu alerta, pela sua reclamação, pelo seu feedback, né, que vai me contribuir para eu fazer diferente. Então, é muito nesse espaço. Mas aí, o que que eu quero falar? Que quando você mantém o seu foco na ação e não no erro, você consegue liberar esse medo. Então, por exemplo, aí na quarta-feira, eu fui num evento, num curso, em que as pessoas tinham que ir no palco, se apresentar e tudo mais. Tinha muitas pessoas que travavam e às vezes ainda não estavam, não conseguiam falar publicamente, tinham medos e tudo mais. Percebe que enquanto essas pessoas mantêm o foco delas no erro, que é eu falo mal, eu não falo direito, eu ainda não tenho, sabe, não sei falar bem, ou as pessoas não me ouvem, nananã. Quando você tem essa visão, esse ponto de vista aí focado no erro, né, que o que acontece? O erro não cria, né? Esse julgamento, você está entrando em que espaço? No espaço de julgamento, principalmente do auto-julgamento. E o auto-julgamento não cria nada para você, ele vai te manter paralisado. Se você manter o foco na ação, pô, eu fui lá e fiz. Ok, eu posso melhorar isso aqui, eu posso melhorar aquilo, eu posso não sei o quê. Você dá um passo a mais. Então, se você sair do espaço de ficar olhando, nossa, gaguejei ali,
fui ali, fiz isso, fiz aquilo. Se você olhar para o que você fez, para a ação, pô, fui lá e fiz. Eu gaguejei, mas eu agi, eu fiz. Né? E o que que eu escolho agora? Tá, vamos trabalhar? Vamos diminuir agora a gagueira? Agora, se você fica no erro, focado no erro, e não percebe a ação que você fez, não percebe o quão grandioso você fez por ter dado aquele passo, você para, você volta, você congela, sabe? O que acontece? Saia desse controle sobre as situações, sobre as coisas, né? Tire esse medo correndo riscos. Só que você pode começar com riscos, com pequenos passos. Você não precisa correr risco. Eu estou aqui, agora eu vou para uma loja lá no shopping. O que faz mais sentido para você? Qual que é o seu nível de medo? Você pode começar com pequenos passos. Você não precisa caminhar já com o holofote, iluminando ali, ó, todo o seu trajeto, a calçada da fama. Basta uma lanterna. Basta a luz do seu telefone. Você pode ligar ela e iluminar uns poucos metros ali da sua frente e você vai dando os primeiros passos. Tem uns que vão dar passos mais devagar, outros vão ir tendo mais confiança e vão dando passos maiores. Mas percebe, se você está na escuridão, se você não der nenhum passo, você vai continuar na escuridão. Você não sabe o que tem na frente. Você pode cair? Pode. Mas se você der o primeiro passo, o segundo é mais fácil. Porque você fala, ai, deu certo. E aí você vai para o segundo. Quando você estiver com 30 passos, o seu, o ritmo que você dá o próximo passo vai estar muito mais rápido do que quando você deu o primeiro para o segundo. Porque você vai criando musculatura. Você vai criando coragem. Desenvolvimento é aquela frase que eu já falei. Conseguir, eu também não gosto muito dessa questão de definição de difícil, não, mas vamos lá, a frase mais ou menos é assim: conseguir o primeiro milhão é difícil, mas depois que você consegue, o segundo é inevitável. Então, perceba que quando você vai para o segundo, você já fez tantas coisas que a sua permissão já aumentou, a sua coragem já aumentou, o seu senso de olhar e falar assim, gente, é possível, já existe. Só que quando você começou na trajetória para o milhão, você tinha R$ 1.000. Você foi dando os passos, você não pulou de 1.000 para 1 milhão, a não ser que você tenha ganho na loteria. Mas por que que muita gente, inclusive, falando de loteria, perde todo o prêmio? Porque a pessoa não adquiriu essa musculatura. Então, quanto mais você trabalhar essa musculatura, mais fácil vai ser você dali para frente, ok? Quantas pessoas de sucesso vocês já ouviram contar aí nas redes sociais de que falharam? Esses dias mesmo eu falei do Paulo Rufino, Marcelo Rufino. Deixa eu achar aqui, porque é a segunda vez que eu falo dele, eu sigo ele. E deixa eu pôr aqui Rufino. Deixa eu ver o nome dele aqui direito. Rufino. Geraldo Rufino. Falei Paulo, falei Marcelo, falei tudo e não falei do bendito. Geraldo Rufino. Geraldo Rufino era um catador de lixo. E aí ele falhou um monte de vezes, tem até um corte de podcast, onde que a pessoa pergunta assim, nossa, mas você já falhou, você já faliu 8 vezes. Não, não fali 8 vezes, eu aprendi 8 vezes. Então, assim, quantas pessoas de sucesso que você ouve aí falharam desse ponto de vista de que aquilo ali é falhar? Só que vocês percebem que a maioria falhou nesse ponto de vista entre do que é falhar. Sabe por quê? Porque eles arriscaram. Se eles tivessem ficado no medo, eles não teriam hoje o sucesso que têm, porque paralisaram. Então, se você escolhe o menos em sua vida, permaneça onde está. Se você escolhe o mais na sua vida, às vezes vai ser necessário arriscar, andar. Ou você arrisca e enfrenta o medo,
de errar, ou você se compromete com a vida que você já tem e nunca saia do lugar que você escolhe. O Will Smith, sabe aquele ator americano que fez Busca da Felicidade, Homens de Preto, essa brincadeira que tá aí. Enfim, tem um vídeo dele em 2017 lá no YouTube, que depois eu vou postar aí para vocês, que ele dá uma palestra e assim, até esse vídeo depois ele é repostado em 2019 para fins motivacionais. Então, depois eu vou mandar para vocês o link desse vídeo editado, tá? Porque eu acho que é mais interessante. Onde que ele relata um pulo de paraquedas que ele fez em Dubai. E eu assisti esse vídeo na quarta-feira. E quando eu assisti o vídeo, eu lembrei exatamente de uma experiência que eu tive, que foi pulando de asa delta lá na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. E eu quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência, baseada nesse vídeo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Antes de compartilhar o vídeo, o que eu quero falar para vocês? Como é que aconteceram as coisas? Eu estava lá no Rio de Janeiro com meu namorado da época, e a gente saiu na noite anterior, e a gente foi lá como é que chama lá? Rio 40 Graus, lá na Lapa, Carlinho de Jesus, não sei o quê. A gente foi lá dançando, todos felizes, bebendo, aquela coisa, uma galera, amigos, conhecidos, fizemos amizade. E aí o pessoal, você já pular de paraquedas? Eu, não, não, não sei o quê. Vamos amanhã, vamos. Todo mundo ali animado, bora, bora, então bora. Nossa, eu conheço o instrutor, não sei o quê, vou mandar mensagem aqui para ele, e não sei o quê, e todo mundo assim. E a Tisila sempre foi assim, eu sou corajosa, eu sou abraço, vamos, vamos que eu vou pular isso amanhã mesmo. Não precisa agendar nada. Eu pulo até sem paraquedas, sem paraquedas não, sem asa delta. Aquela coisa, né? Eu falei, então vamos, meu namorado, meu antigo namorado, ele já era mais assim, mais medrosinho, medo de altura, não sei o quê, todo preocupado, mas ele mantendo aquela pose de eu sou o homem, né? Então vamos todo mundo, então vamos lá. E aí, a menina foi lá, agendou, pronto, agendada, amanhã tal hora, vou mandar aqui no grupo onde que tem, e a gente tem que estar, e não sei o quê, beleza. E aí, chegamos em casa, né? No apartamento lá que a gente estava hospedado, eu e meu namorado. Foi dormir. Sabe aquela sensação que você vê que parece que a pessoa nem está dormindo? Está ali se revirando. E aí, começou a vir o quê? O medo. Aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquele negócio assim, ai meu Deus, como é que será que é isso? Ai, será que eu vou chegar na hora e dar para trás? Nossa, como que vai ser isso? E por que que a gente e ele passando mal? Ele ia no banheiro, vomitava, não sei o quê, falando que era por conta da bebida. Eu, para mim, já acho que era por conta do salto. E aquilo lá, e ele passando mal, estômago embrulhando, mas amor, você quer desistir? Você quer. Não, não. Aí, assim, eu às vezes até pensando, será que eu desisto ou não? E jogando para ele. Aí ele, homem, não sei o quê, se ela vai, eu vou ter que também. Então, aquela disputa, mas assim. E eu fiquei sem dormir, na expectativa e tudo mais, né? Com todos aqueles medos, anseios. E ele, mais ainda. Aí você vai tomar café da manhã, no dia seguinte você nem toma café da manhã direito, que só já pensando em como vai ser, como é que não sei o quê, se você pode morrer, se não, tá. Você pega o táxi, o Uber. Na época eu nem sei se tinha Uber, mas enfim, você pega o táxi ali, vai para lá e no meio do caminho você vai os dois assim, até feito estátua, né? Assim, parece duas múmias assim no carro, sem um falar com nada com o outro, cada um com seus pensamentos ali de como vai ser, do que vai ser, não sei o quê, e ali aqueles medos ali. Quando a gente aí chega lá, você sobe numa moto. A moto te leva lá para o topo, porque carro não vai até lá, enfim.
Pelo menos, não sei hoje, né? Na época era assim. Então, eu fui numa moto, ele em outra, estamos subindo. Naquele meio do caminho da moto, você com um cara ali desconhecido, você fala assim, ah, vamos lá, vamos lá. Você chega lá, tem um espaço, tem um tablado ali na ponta, é um tablado onde a pessoa corre e pula. E você começa, você tá ali, aí você conhece a pessoa, e nananã, e você vai para um canto, e parabéns, não sei o quê, tá feliz? Tô, né? Tá bom, tá. É aquele papo lá de boas-vindas lá. E aí, de repente, ele, então já vamos nos vestir, não sei o quê, e aí começa a vestir, tipo, começa a colocar aquelas roupas, não sei o quê, é uma roupa que tem, que ela, você fica parecendo aquela parte de baixo ali da tartaruga, e aí vai te amarrando, não sei o quê, você tá ali parado, tem que amarrar cabelo, aí você amarra, não sei o quê, e aí, de repente, você começa a ir, a pessoa, aí você vê o outro correndo, né? Pai amado, tá chegando a minha vez. Ó, você se prepara que você vai ser a próxima. Você, isso aí, você olha para sua namorada. Não, pode ir primeiro, pode ir primeiro, tranquilo, né? Eu sei que você tá querendo mais, eu sei que você. Aí eu, então tá bom, eu vou. E ai, meu Deus, amor, te amo, tá? Você fala que ele ama no sentido assim, se eu morrer, lembra que eu te amo. E aí, ele vai e você começa a treinar. Ele começa a fazer um treino com você. Seguinte, você não pode, quando eu falar 1, 2, 3, é para correr e ir. Você não pode travar. Você não pode parar. Se você parar e eu não conseguir ir, puf, a gente cai lá embaixo. Leve. Que coisinha linda, que passeio mais gostoso, não sei o quê. Beleza. E aí você treina. Para, volta. Parou, volta. Então tá pronto. Você tá pronto, eu tô pronto, vamos lá. E a gente vai lá para a parte oficial. Prestem atenção nisso. Chegou o grande momento. Confirma. Ali, Aí, meu amigo. pessoa meio Tá pegando a cabeça asa. preparando. Coloca a mão nas costas, ele vai te ajudar. Pode dar a mão pra ele. Eu já com a roupa. Aí, pra não segurar no ferro. Logo após a decolagem, a gente vai soltar as duas. Tá? E falando que a minha mão fica presa, que depois ele vai me soltar, depois da decolagem. Eu vou te avisar, tá? Pode deixar que eu não correr, não. Agora, tira direito na frente. Super tranquila. Tá tudo bem. Vamos ter que dar um corridão. Você tá preparada? Posso Super. fazer a contagem? Pode. 1, 2, 3 e já. Corre. No momento que você pula, você está voando. Aquele segundo é a experiência mais feliz da sua vida. Você está voando. Não há medo. Você não está caindo. Você está flutuando. E eu te pergunto, aonde era mais perigoso? Na minha cama? Na noite anterior? Dentro do carro? A caminho? Na moto? Quando eu estava subindo? Quando eu estava me preparando? Que perigo tinha? Aonde estava o perigo? Só que percebam que o momento de maior perigo é o momento que você sente menos medo. É felicidade ali, é alegria, você está flutuando.
segundos depois, 40 segundos depois, 60. E o rapaz começa a te mostrar as casas, as paisagens lindas. Olha ali, aquela ali é a casa daquele artista. Assim, olha lá, que lindo, que legal. Ai, já tô até entediada. E de repente, você nem se lembra de que você teve medo. Você nem percebe que em alguma hora, em algum momento, aquilo é perigoso. Olha lá, aquela casinha daquele artista. E eu pergunto para vocês, por onde anda aquele medo? Porque eu estava com todo aquele medo. Para que aquele medo? Era só não ter ido. Era só não ter ido. Então, por que você fica com medo na sua cama horas antes de fazer algo? Por que você não aproveita o café da manhã naquele dia? Por que o medo dentro do carro, em cima da moto, se você nem estava perto do que mais é perigoso? Não tinha nenhum perigo até a contagem 2, 3. Não tinha. Então, por que o medo? Eu não tinha que pular. E no momento que era, pela lógica, para eu ficar mais apavorada, eu não estava sentindo nenhum medo, só alegria. E o Will Smith, ele diz no final da palestra: Deus coloca as melhores coisas da vida do outro lado do terror. Do outro lado do medo estão as melhores coisas da vida. Eu pergunto para vocês, mais uma vez, qual é a vida dos seus sonhos? O que está te parando? Por que esse medo? Medo de gravar um vídeo, de ser julgada? Você pode se surpreender e talvez seja a sua maior conquista. E do outro lado estejam as suas realizações, é onde as pessoas vão falar: nossa, me identifiquei. Então eu peço para vocês, abram mão do controle. Abram mão do medo. Sejam vocês. Olhem para vocês. Olhem para a ação e não para o medo. Qual é a vida que você escolhe? Se você escolheu gravar aquele vídeo, grava. Olha para a ação. Não foi como você queria, mas você gravou. Parabéns. Reconheça a potência que você é. Eu quero mostrar agora para vocês um vídeo de um curso que eu comprei já faz uns bons anos. Mas eu adoro esse vídeo. E eu quero que vocês, no começo do vídeo, ele está pedindo para vocês serem vulneráveis, confiarem nele e seguirem o processo. Eu vou pedir para vocês fazerem isso. Tá? Então, é só um trecho, o curso, esse aqui é um dos módulos, né? Um curso dentro de um dos módulos, eles são vários, mas ele é uma dinâmica. Eu quero apresentar essa dinâmica aqui para vocês, tá? Então, vamos lá.
Confie em mim, que você feche os seus olhos e que você siga a minha voz. Tudo bem? Espero que você esteja num ambiente blindado, digamos assim, num quarto, numa sala, no escritório, que as pessoas não vão te interromper pelos próximos minutos. Eu preciso que você confie em mim e faça. Detalhe, se você não está, procure estar. Se você não está, Priscila, mas eu não tenho um espaço aqui no meu quarto, tem meu marido, conversa com ele. Fala assim, pessoal, é o seguinte, vou fazer uma dinâmica agora e não posso ser interrompida, né, ou interrompido. Então, quando eu terminar, eu aviso. Então, se vocês puderem, né, não importa se eu tiver com qual reação, com qual emoção ali, só me deixar quietinho que depois eu explico. Ok? Então, façam isso e garantam essa blindagem. Priscila, eu estou no meio, estou aqui na empresa. Ok, você pode ir ao banheiro? Esse aqui é um vídeo que vai ter um minutinho aqui, eu acho. Eu já estou aqui quase no, peraí, 25, faltam 25 minutos. Ah, deve ser, não sei quanto tempo tem, eu não lembro aqui agora. Mas, sabe, pode ir lá no banheiro? Pode tirar o café agora, o seu horário de café? Se não, dá uma pausa, para aqui, à noite, quando você chegar em casa, você faz, você ouve, tá bom? Então, vamos lá. Exatamente o que eu vou te conduzir pelos próximos minutos, tudo bem? Vou pedir para você fechar os seus olhos então. Fecha os seus olhos. Respire profundamente 3 vezes. Para você desacelerar, respire profundamente 3 vezes. Isso. Sinta um relaxamento em você. Sinta um relaxamento em você. Sinta o seu corpo desarmando. Os seus ombros se soltando. Como se a sua musculatura fosse afrouxando. Isso. Sinta os seus braços mais soltos. Isso. Respire de forma leve e se concentre em você. Isso. Imagine agora você num campo verde e gramado. É um dia ensolarado. Você veste roupas leves. Isso. Sinta isso. Roupas leves. Você sente o vento tocando o seu cabelo, tocando o seu rosto. Isso. Mexa os dedos dos seus pés e você sentirá a grama embaixo dos seus pés. Viu? Ótimo. Sinta esse momento. Quando você olha pelo horizonte, você vê uma casa. Uma pequena casa. Você se aproxima dessa casa. Você vai andando lentamente para próximo dessa casa. Quando você chega nessa casa, você abre a porta dessa casa. E quando você entra, você vê uma sala toda cinza. E você entra na sala cinza. Nesta sala cinza, existem pessoas que conviveram com você no seu passado. Veja o rosto dessas pessoas. Pessoas que conviveram com você em outros trabalhos, em outras cidades, em outros momentos da sua vida. Essas pessoas estão ali. Só que essas pessoas estão muito tristes por algo que aconteceu. Você vê essas pessoas desoladas, cabisbaixas. Essas pessoas estão tristes e você não sabe o porquê. É como se essas pessoas não pudessem te ver. Você vê essas pessoas
mas elas não conseguem te ver. Isso. Perceba a dor dessas pessoas. Sinta isso. Você avança agora para outra sala. E essa é a sala negra. Nessa sala negra e escura estão pessoas que trabalham com você. Pessoas que estão no trabalho hoje com você. São pessoas que têm contato direto contigo. E essas pessoas estão muito tristes. Essas pessoas estão chorando. Essas pessoas estão comentando, falando coisas. Só que você não entende por que essas pessoas estão ali. Mas você vê, são pessoas do seu trabalho. Pessoas que passam várias horas do dia com você. Pessoas da sua equipe. E um ar de tristeza está em cima dessas pessoas, como uma nuvem negra estivesse ali. Sente esse ar. Sente essa tristeza. Sinta isso. Quando você avança para a última sala, essa é a sala branca. E nessa sala branca estão as pessoas que você mais ama. As pessoas que você tem mais apreço estão na sala branca. As pessoas da sua família, os amigos mais queridos. E essas pessoas estão desesperadas. Estão chorando. Existe um ar de tristeza muito grande. Quando você olha no canto daquela sala, você percebe que existe uma peça de madeira, como se fosse uma grande caixa. Você se aproxima dessa caixa, cada vez mais próximo. E quando você olha para dentro dessa caixa, você vê a sua figura ali dentro. Você tem consciência nesse momento que tudo isso que você estava vendo era o seu velório. Você percebe que você morreu. Que tudo terminou para você. Você percebe que os seus sonhos ficaram para trás. E você percebe que não deu tempo de ser uma pessoa melhor. Não deu tempo de você passar mais tempo com as pessoas que você ama. Não deu tempo de perdoar as pessoas que você precisa perdoar. Não deu tempo de ser perdoado pelo que você fez. E você ouve as pessoas comentando sobre você, sobre a pessoa que você foi, sobre como você foi bom, sobre os erros que você cometeu. E você ouve tudo aquilo sem poder fazer nada. Sinta isso em você. Sinta isso. Todas essas pessoas ao seu redor. E você se foi, sem realizar o que você realmente precisava. Sinta isso em você. Você fica abalado com aquilo. Você sai trombando nas pessoas e você sai da sala branca. Você vai andando, correndo pela sala negra e você quer sair dali. O seu peito parece que vai explodir. Você sente uma pressão. Você passa pela sala cinza. Você sai lá fora. E quando você está lá fora, você sente que a única coisa que você precisava era de uma outra chance. Era um outro jeito de fazer tudo de novo. Era uma outra chance para recomeçar, para não ser aquela pessoa, para fazer diferente aquilo tudo. Não cometer os mesmos erros. Não jogar fora o seu tempo. Não deixar as oportunidades escaparem. Você sente que a única coisa que você queria era essa chance de fazer de novo. E quando você olha para cima, você vê uma luz. Uma luz muito grande. E essa luz
leva você. Sinta isso. Sinta isso em você. Respira fundo. Pode voltar lentamente. Isso. Abra os seus olhos. Olha para o lado. Para cima. Para baixo. Se espreguiça um pouco. Isso. E agora eu pergunto para vocês: o que vocês escolhem? Olha para a lista que vocês fizeram. Olha para essa lista de medos. Por que vocês estão escolhendo esses medos? Por que vocês estão mantendo isso na vida de vocês? Por que vocês estão escolhendo a paralisação? Qual é a vida dos seus sonhos? Universo, qual é a vida dos meus sonhos? Se nada fosse a questão que eu escolheria. É isso, pessoal. Gratidão pelo estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sabe, que seja um momento para vocês perceberem. Sabe, a respeito daquele primeiro vídeo, para escolherem. Façam escolhas. Só isso, façam escolhas. Tá bom? Um beijo. Nos vemos amanhã.